Oi, meus amores! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre brilho, Inxalá, muito strass. Muito característico dos personalizados de luxo. Quase todo mundo sai colocando strass em tudo, achando que é isso que vai transformar seu personalizado em luxo. Mas não é tão fácil e tão simples quanto parece. Porque quando eu comecei a trabalhar com personalizado de luxo, e aí na época, o que caracterizava um personalizado de luxo? Ou ele ser envelopado num tecido dourado, que chama kelps, que existia um corino dourado. Era o único que o pessoal usava para poder envelopar as coisas. E não era usado em papelaria, com frente de papelaria, como eu comecei essa moda. Mas ele era envelopando barra de chocolate, Kit Kat, essas coisas assim. Batata Pringles, da pequena também. Ou a papelaria, que era como? Era a papelaria em papel metálico, papel metálico, né? Com um laço, strass na ponta do laço, aplique acrílico dourado e strass na barra do personalizado. Então essas eram as características do personalizado de luxo. E quando eu olhava para aquilo, eu achava lindo e tudo, mas não era a minha característica na época. Eu sempre gostei de mais detalhes, então eu fazia os scraps em 3D e personalizava aquele scrap. Com o tempo eu desenvolvi a minha linha, o meu estilo de personalizado, que é o que hoje vocês conhecem, que hoje é moda no Brasil inteiro. E aí eu comecei a trabalhar e eu falei, nossa, eu quero colocar esse strass. E aí eu fui e comprei um rolinho desse tamanhozinho de strass. Esse rolinho, ele vem assim, como se fosse um tanto assim desse corte, cortado assim. E quando eu fui colar, pasmem, fui colar na beirada de uma fita. Passei a cola quente no strass. E quando eu fui colar, aquilo derreteu e aquilo grudou no meu dedo. E eu não vou nem contar pra vocês o que aconteceu. Então, como eu sei que, apesar de parecer um vídeo assim, ela vai ensinar o que é o strass, quem tá começando, isso faz muita diferença. E quem me dera, quando eu tava começando, há 5 anos atrás, alguém tivesse me explicado como usar, como cortar e como deve ser aplicado o strass, tá? Não existe regra para a quantidade que você quer usar. Se você quer usar fileira de 2, de 3, de 4, de 8, a caixa inteira, como eu já usei de strass, fica livre para poder fazer da forma que tem a ver com o seu estilo, com a sua identidade. Eu só vou te ensinar algumas técnicas para você não passar pelo que eu passei, tá bom? Então, é como minha mãe diz, né? A gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Com o nosso não. Então, olha só. O strass, quando você compra ele em rolo, ele fica muito mais econômico. Muito mais. Porque às vezes você vai pagar, pelo que eu vejo no mercado, existe de 100 a 240 reais. Então, assim, é uma variação muito grande. Agora, como o dólar subiu e normalmente é importado, eles não devem estar mais em 100, deve estar lá já 140, 160, até 240 reais você acha esse rolo, tá? Os coloridos normalmente são mais caros. Prata e dourado são os mais baratos. O mais fácil de ser encontrado é o dourado, sem sombra de dúvidas. Existe o dourado, que a manta dele é dourada, a parte metálica, mas o strass é prata e existe ele com strass amarelado também, no qual ele fica bem mais dourado, tá? Existe o dourado, a parte dourada dele a gente chama de ouro light. Ele é um dourado mais clarinho. E existe esse aqui que é o tradicional. Mas na maior parte das vezes você vai achar esse aqui, tá? O prata, então, que é muito conhecido, muito usado também. Eu uso menos prata aqui no ateliê, mas por causa dos temas mesmo que eu procuro combinar com o tema. Ayla, se eu estiver fazendo uma festa toda no dourado, ela tem que ser toda de strass dourado? Não, porque eu vou pelo desmembramento, eu vou pelo meu método. Então, se aquela peça combina com o dourado, eu vou usar dourado. Se combina com prata, eu vou usar prata. E se combinar com vermelho, eu vou usar vermelho. E aí que vem. Hoje existem também os strass coloridos. Eles têm a manta, né? A manta é a parte metálica, assim como a pedrinha também com cor. Você vai encontrar ele com manta dourada e pedrinha com cor. Tem muitas variações de strass hoje, tá? Existem outras mantas de brilho também que não são strass, elas são termocolantes. Elas são um pouquinho mais difíceis de fazer a aplicação, um pouquinho mais chatinhas também, porque elas podem mudar de lugar. E uma dica que, assim, quem me dera ter aprendido isso antes, que isso mudou completamente o acabamento das minhas peças. Quando eu comecei, o que eu fazia? Eu cortava da forma que eu achava que ia ficar melhor aproveitamento na manta completa de strass, tá? E quando eu ia colar, as pedrinhas, elas ficavam uma pra cima, uma pra baixo, não ficava legal, ficavam tortinhas. Eu não entendia. Aí eu achava que era cola quente. Comecei a usar, então, a cola fria. Só que eu, Ayla, gosto de trabalhar com cola quente, porque a cola quente ela me dá mais velocidade na produção. E como eu já falei com vocês, eu gosto de uma produção veloz, uma produção rápida, uma produção ágil, porque eu gasto mais o meu tempo fazendo o quê? Criando estratégia e conversando com as minhas mães encantadas, tá? Então, o que eu descobri que estava dando essa diferença, gente? A forma com que eu cortava. Vocês acreditam? O que acontece? O strass, duas coisas. Quando você for colar, você não pode passar a mão depois de colado. Então, você posicionou, você não pode vir passando a mão. Por quê?
Ele tem uma manta de silicone aqui atrás. O mesmo material da cola, tá? Então, se você passa a cola quente no lugar que você for colar e posiciona o strass e aperta, esse silicone ele vai derreter e a manta vai ficar toda assim, uma para cima, uma para baixo, uma pedrinha para um lado, uma para o outro. As pedrinhas vão sair do lugar, elas vão se movimentar. Então, strass a gente cola como? Ou com cola fria, ou você vai passar a sua cola quente e vai posicionar ele em cima. Você não vai passar o dedo, você não vai passar a mão, tá bom? Só de você posicionar, a cola quente já vai derreter essa manta de silicone e já vai fixar ele ali. Não precisa de você passar o dedo apertando, tá? Primeira dica é essa. E a segunda dica, quem é fada no primeiro dia já fala, olha o dedo nervoso no primeiro dia de curso presencial. E a outra dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte, a gente sempre corta o strass na posição que ele enrola, olha só. Então não dá nem pra falar pra você horizontal ou vertical, porque depende da forma com que você tá vendo, né? Se você abrir ele assim ou se você vai abrir ele assim. Então, olha só, vou arredar esses dois aqui. Olha só, ele vem com esse papel, não tirem esse papel. Quando ele vem sem, assim, costuma ele grudar, não é bom, tá? Então, eu só vou cortando à medida que eu uso. Então, aqui eu usei até aqui, por exemplo, eu posso cortar pra deixar ele rentezinho. E aí depois eu uso um durex aqui ou uma gominha pra fechar. Mas eu não tiro de jeito nenhum esse papel, que ele faz com que o silicone dele fique mais saudável pra colagem, né? Ele não resseca, não gruda um no outro, tá? E aqui, mantenha uma tesoura só pra cortar strass. Essa tesoura dourada, ela é muito bonita, mas não presta. Que fica entre nós. É porque ela é muito forte, então ela é boa pra cortar strass, ela é boa pra cortar grama sintética, mas para cortes delicados, para o dia a dia de um personalizado, ela é pesada e o corte dela é muito aberto. Então ela não corta bem corino, por exemplo, tá? Então eu uso essa tesoura aqui só para strass. Ela é muito bonita, mas ela não é muito prática. E aí o que acontece? Quando você for cortar o seu strass, vou mostrar para vocês um pedacinho, olha. Se você corta ele na forma errada, aqui, vou tirar aqui para mostrar. Quando você colar, ele pode esticar e sair do formato. Então, por quê? Olha a trama dele aqui como fica. Então, quando você colar, ele vai todo soltar do formato real dele, porque a trama dele está nessa posição. Então, ele não vai ficar seguro entre um pontinho e outro. O que é o ideal, então? Cortar o seu strass sempre na posição, seguindo a mesma posição que ele foi enrolado, ó. Nessa posição, seguindo o mesmo fio do rolinho, tá? Aí, se a sua Pringles, por exemplo, você mediu o tamanho que você precisa e ele veio somente até aqui, ao invés de você cortar tudo e depois ficar com esse restinho sobrando, o que você vai fazer? Você vai primeiro cortar aqui e depois vai vir cortando as tiras que você precisa, porque aí esse aqui fica inteiro para um próximo corte, tá? Então, esse que eu cortei, ele sim vai ficar seguro para eu posicionar, porque ele está grudadinho um no outro, tá? E aí ele fica com esses fiozinhos aqui da trama que seguram, né? Esses metaizinhos. E a gente chama carinhosamente de cocô de strass. O Daniel vai brigar comigo de eu ter falado isso no vídeo. Mas é o nome que a gente chama, técnico aqui do ateliê mesmo. É um nome técnico que a gente deu, quase científico, inclusive. Então, esses fiozinhos a gente tem que tirar antes de posicionar na peça. Algumas pessoas tiram com pinça, mas existe uma técnica mais delicada, que é assim, ó. Tá? Então, só que não vai fazer um por um. Primeiro você vai cortar. Se foram, sei lá, você vendeu 100 Pringles, você vai cortar as 100 tirinhas que você precisa, vai juntar todas por cima aqui, segurar assim em cima, bate todas. Depois você segura aqui do outro lado, bate todas. Quando você bater uma na outra, uma já vai ajudar a outra a limpar, tá? Eu posiciono ele assim mesmo, mas uma coisa, se você for posicionar no final de uma peça e ver que não tá ficando muito delicado, algo que você pode fazer é vir com a tesoura mais fininha e cortar essa lâmina que fica de gel aqui, olha, do silicone dele, tá vendo? Então você vem cortando justinho, tirando esse silicone. E se você quiser, apesar de que não aparece dependendo do corino, tá? Mas outros corinos aparecem, tá vendo? Então aqui a diferença de um lado, todo cortadinho certinho, e o outro lado, que ficou o silicone. Ele é transparente, então assim, tem áreas que não aparecem, tem áreas que aparecem. Olha só a diferença entre os dois, não sei se dá pra ver na câmera. Deixa eu mostrar pra ti. Então,
você pode fazer isso também. Mas para cortar esse silicone, é bom você cortar com a tesoura mais fininha, tá vendo aqui, ó, ele aqui. Ele vai derreter quando você passar a cola. E nunca passe a cola no strass. Sempre na superfície e posicione o strass, tá? No nosso curso eu te ensino também a como posicionar em ambientes redondos o strass, algumas dicas que eu dou para poder usar a aplicação dele. Hoje eu te ensinei o corte do strass e como armazenar e a diferença entre eles. E acho que isso com certeza já vai te ajudar muito no seu ateliê, principalmente na economia de material. Combinado? Me fala aqui se você já sabia dessas dicas. Esse foi mais um Fada Tips para te ajudar no dia a dia do seu ateliê. Até mais!